Olá a todos, estamos aqui na Porta 24, hoje com a nossa convidada Natália Rodrigues Porto, que nos vem falar de renovação. Em primeiro lugar, agradeço o convite. O meu nome é Natália Rodrigues e eu, mais ou menos há 36 anos, que optei por um estilo alimentar denominado por macrobiótica. Na altura, o objetivo era corrigir algumas questões de saúde, mas posteriormente apercebi-me de que a visão da macrobiótica era muito mais abrangente do que aquilo que remetia apenas à confecção dos alimentos e dos objetivos que através disso se procurava no quadro da saúde. E abracei a macrobiótica como um caminho, não propriamente como uma dieta alimentar. E tudo isso foi dando frutos. A partilha ao longo destes 36 anos com outros formadores, com terapeutas que utilizavam isto como um meio para auxiliar as pessoas na recuperação da sua saúde, levou-me também a perceber o estilo de vida que se estende além daquilo que é a alimentação, porque uma pessoa ser saudável não é só não ter sintomas no corpo, é também sentir-se bem harmonizada com a sua vida no seu todo. E a macrobiótica para mim é isso, é um caminho de vida. Claro, depois quando temos experiência, ela começa-se a dilatar de forma que já ultrapassa a nossa dimensão e merece ser partilhada para darmos de volta aos outros aquilo que também nos foi dado a nós. E foi isso que aconteceu. Fui convidada para dar formação, inicialmente muito do ponto de vista prático, portanto na elaboração das refeições e na explicação da importância do alimento. Entretanto, isso estendeu-se para formações que podem ser apenas teóricas e que muitas vezes abordam temas onde as razões pelas quais se cozinham determinados alimentos são mais o foco, até que mais ou menos há uns 15 anos atrás comecei também a ser procurada como facilitadora de uma orientação alimentar. Portanto, pessoas que pretendem mudar o seu estilo alimentar e que precisam de balizamento nisso, precisam de ideias, precisam de acompanhamento. E pronto, a minha vida desenvolve-se entre essas atividades. Devido ao confinamento, agora muito mais online, eu coopero com a casa-mãe da macrobiótica, que é o Instituto Macrobiótica de Portugal, e isso já desde sempre, primeiro como aluna e depois como formadora, pois foi lá que foi feito o primeiro convite, e foi essa casa que me deu depois, digamos que o voo, me possibilitou o voo para tudo o resto, mas antes do confinamento eu ia a vários espaços onde esta linha fazia parte pelo país. Digamos que a zona que eu tenho visitado menos é o Algarve, provavelmente porque é mais férias e as pessoas preocupam-se menos com este tipo. E pronto, é isso. Dentro dessa dinâmica também escrevi alguns livros que versam sobre o tema e pronto. Natália, o que é para ti renovação? Eu acho que se nós estivermos atentos a tudo o que nos envolve, nós vamos verificar que tudo à nossa volta é renovação. Se eu quiser apenas cingir-me às estações do ano, eu posso perceber que todas elas me revelam um ciclo onde todo o processo demonstra que há uma constante mudança e essa mudança vai sempre ao encontro do renascimento, portanto, de uma renovação. Quando nós colocamos uma semente na terra, é como se estivéssemos a enterrar a vida. E essa vida vai manifestar-se através daquilo que nós chamamos de nascimento, que é uma renovação. Portanto, para mim, renovação é viver. É impossível alguém estar vivo, mesmo o nosso corpo está constantemente num processo regenerativo, que é também outra forma de dizer renovação. Portanto, para mim a renovação é o ato que é intrínseco à vida. Se eu estou viva, não posso conceber que alguma coisa morra sem haver uma renovação. E na tua opinião, tendo em conta que no fundo não conseguimos estar vivos sem este processo, tu achas que nós podemos ter um papel ativo nesta questão da renovação? Sim, sim, sem dúvida. Se nós vivermos a vida toda, e não quer dizer que eu consiga isso o tempo todo, não quero passar uma imagem da pessoa que já alcançou
determinado patamar de consciência, mas que a minha vontade de viver é exatamente revelar esse patamar de consciência. Portanto, é esse o meu anseio. Se nós vivermos a vida toda de forma contemplativa e com capacidade de observação, se nós estivermos a olhar as coisas em estado de observação, nós vamos conseguir perceber que tudo tem uma razão, tudo é simbólico, tudo é demonstrativo de outra coisa que não é exatamente aquela que eu estou a olhar, mas eu preciso contemplá-la mais profundamente para conseguir encontrar essa outra coisa. Se eu não fizer isso, eu não vou perceber que aquilo que está a acontecer tem um propósito maior. E então o sofrimento, ou a dor, ou o fim de alguma coisa, passa a ser mais do que aquilo que na realidade é, que é uma proposta de outro início. Se eu ficar presa na emoção ou no sentimento que é gerado perante uma determinada situação, eu acabo por perder a mensagem que essa situação tinha. Portanto, o nosso papel perante as situações, sem dúvida que é importante. Não é que a renovação não aconteça mesmo que eu não faça nada. Eu é que não vou beneficiar dela. Eu não vou senti-la, não vou integrá-la, não vou vivê-la. Porque o ser humano tem o livre-arbítrio, não é? E perante o livre-arbítrio eu posso tomar opções diferentes. Então, para que esse papel se cumpra, eu tenho que ter uma ação. E a ação é escolher viver tudo como um processo educativo. Tudo como um símbolo. Tudo como um propósito, contemplando que tudo tem um propósito, que é o do meu crescimento e o da minha evolução. E isso vai-me ajudar a ver em cada etapa um processo de renovação. Está a renovar qualquer coisa em mim. Eu preciso perder determinada forma de estar para conseguir alcançar outro patamar de consciência, outra visão das coisas. Então, o nosso papel tem que ser um papel ativo, de interação com os acontecimentos, mantendo esse foco de que tudo transmite uma mensagem profunda, a qual permite o meu aprofundamento. Mas surge-me aqui esta questão, que é importante termos esse papel ativo, no sentido de realmente fazermos essas aprendizagens e no fundo, esse espelhar depois também da nossa consciência e o aumento dessa consciência, a elevação da consciência, mas se nós também nos apercebemos que se calhar há muitas pessoas que não têm esse papel ativo, certo? Ou seja, e se a renovação continua a acontecer, independentemente de nós termos o papel ativo ou não, como é que fica esse processo quando nós não temos esse papel ativo? Quando nós não lemos a simbologia da vida e não aceitamos as propostas, como se a vida fosse como um comboio que vai passando e há determinadas estações em que eu tenho que sair para poder seguir a viagem para apanhar outro comboio para outra. Se nós não fizermos isso, é aquilo que provavelmente se chamará sobreviver. Ou seja, vai-se cumprindo o script biológico, portanto o meu corpo vai passar pelas alterações todas inerentes à matéria, ao processo que ela tem, que é também evolução, mas ou se calhar nós chamamos de degeneração, porque ela tem que terminar naquele patamar de existência para poder ser outra coisa, portanto ela tem que se dissolver, é como uma borboleta, não é? A lagarta faz o casulo e esse casulo é importantíssimo até um determinado ponto, quando ela sabe voar. Portanto, se a pessoa não conseguir ter esse papel ativo, a vida, em vez de ser em espiral, vai ser em círculo. Vai haver uma repetição constante, sempre. Porque como eu não aprendo aquela mensagem, ela vai se repetir de outra maneira. E eu penso que a situação é nova, mas nunca é, porque o que vai tornar a situação nova é a minha nova visão de ver. A situação externa aparentemente pode ser diferente, mas enquanto eu não aprender a mensagem, a minha vida vai ser provavelmente um círculo vicioso, onde a espera, a ânsia da vida para que eu aprenda alguma coisa se vai continuar a manifestar até ao momento em que eu der o salto e subir um patamar. Mas ó Maria, eu hoje, se me é permitido dar aqui um exemplo, não sei... Claro que sim. Há situações que não são de veras fáceis de conseguir entranhar e ter esta visão. Eu hoje soube de uma história de uma pessoa, e portanto é anónima, é uma história, não estamos aqui
a denunciar a intimidade de ninguém, que é um casal que tem um filho que sofre de um síndrome, padece de um síndrome que se chama As Crianças Sem Futuro. Eu desconhecia completamente que isto existia. E, portanto, é uma criança que o mais que vive, acho que é até aos 24 anos, é o máximo. Pode falecer com 2 anos, 3, 4. Esta criança, especificamente, tem 8 anos. Imagina o que é ter os pais receberem a notícia que têm um filho que não se sabe o tempo de vida que tem, que na realidade nós nunca sabemos o tempo de vida, mas ali sabe-se que não vai ser mais do que aquilo. E os pais têm que assistir à regressão. Portanto, a criança começa a regredir, começa a deixar de saber falar, a deixar de compreender, a deixar de comer. E eles assistem a tudo isto. É preciso ter uma grande fé de que a vida tem um propósito qualquer para nos ensinar com este tipo de sofrimento. Porque senão é só sofrimento, não gera nada. Só sofrimento não gera nada. Aliás, gera a morte. E gera uma morte onde não se aprendeu a razão pela qual se estava vivo. Mas falar é fácil, porque há situações de veras difíceis. Uma grande provação, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. E eu acho que isto é uma experiência onde só o amor incondicional e o crer que a vida é eterna pode efetivamente levar alguém a desempenhar este papel de pai e mãe, transmitindo ao máximo mais o amor do que o sofrimento e se calhar apreciar o filho de uma maneira diferente, porque se nós não estivermos perante este quadro, a pessoa às vezes exaspera-se, que chato, que birra, que isto e que aquilo, ali faz mais uma, porque assim eu sei que ainda te tenho. Isto deve dar seguramente que um mestrado que nenhum curso nos pode trazer a competência do ser humano. Isto aqui vai desenvolver seguramente uma compaixão, virtudes no ser humano que nenhuma formação técnica poderá capacitar-nos, seguramente. Eu fiquei, para mim, estas pessoas já precisavam de receber um prémio qualquer. Um desafio desses à frente É mesmo. É preciso muita coragem e acho que vai realmente para além daquilo que é a matéria e tem que se ir mesmo para a questão da fé, porque para a questão não da acho fé, que haja nada neste plano que consiga suportar uma provação dessa. Mesmo. Não vai haver respostas. Não vai haver materiais, não vai. A ciência, pelos vistos, não estará sequer preparada para uma coisa dessas. Exatamente. Tem que ser para além daquilo que é visível, sem dúvida. E a pergunta de porquê a mim, não é? Constantemente, porquê a mim? E eu tenho que conseguir amar mais do que ter medo da perda. Sim. Não é? Eu tenho que conseguir. Cada minuto é eterno e eu acho que isto, sem dúvida, só grandes almas podem ter esta provação. Oh, Maria, eu soube isto há questão de 2 horas atrás. Eu nem sequer tinha nunca tido contacto com nada parecido e fiquei num estado de compaixão e quase que fiquei... Esta relação com este casal, é impossível a pessoa não se envolver e não haver aqui um sentimento de amor logo que envolve esta história e de gratidão a estas pessoas por terem esta capacidade. E eles fazem muitas coisas com o filho e brincam, e o que eles fazem mesmo é cada dia ver aquele dia, eles querem ficar com a memória de tudo o que está a acontecer entre eles. E eles estão a ver isto desta maneira. Aliás, isto é uma coisa, não é? É como... Eles estão a conseguir ter essa visão. Estão. Eles estão a conseguir, mas depois nunca se sabe, porque eles ainda estão no ponto, a criança tem 8 anos e eles ainda estão no ponto de ela tem um desenvolvimento cognitivo como se tivesse 4, mas neste momento está no processo, evoluiu tudo o que poderia evoluir e está no processo de regressão. Portanto, a fase, digamos que é ainda mais impactante, está a começar agora. Exato. Isto é uma prova de amor que, se a pessoa não viver a vida com essa simbologia que ela nos pede, é um sofrimento tão atroz que não há renovação. Não há renovação da vontade que a vida tem em nos transmitir alguma coisa. Eu só com esse sentimento
de que a vida está a renovar em mim alguns dos aspectos que precisam de ser trabalhados, só eu acreditar que quem ama nunca se separa. Sim, não há outra É a única hipótese. Obrigada pela partilha. Com estes desafios que vão surgindo com a vida, não é? Com este processo de inovação, na tua opinião, qual é a melhor forma de nós conseguirmos lidar com estas mudanças, não é? Que vêm associadas a este processo de inovação? Olha, Maria, se me permites, eu até vou responder a isso utilizando também aqui este meu caminho que tem como tónica a parte da alimentação. Muitas pessoas procuram a alimentação para melhorar os sintomas físicos e isso é de veras importante, porque qualquer mal-estar acaba por nos tirar o discernimento, não é? E a vontade de realizar as nossas tarefas, quer elas sejam mais eruditas ou mais práticas, não é? Mas o objetivo da vida será sempre esse processo evolutivo. Então, a responsabilidade de eu conseguir que o meu corpo funcione bem deveria ter como objetivo cimeiro, e deveria ter, digo eu, na minha opinião, essa vontade sempre de evoluir. Para eu conseguir ter discernimento, para eu conseguir observar a vida e observar toda a sua simbologia e ler por detrás destas mensagens que ela nos transmite, eu tenho que ter uma clareza de pensamento, tenho que ter uma certa lucidez. E ajuda a essa lucidez quando o corpo funciona bem. Uma pessoa, quando está doente, quando está com dores, tem muito menos paciência, muito menos disponibilidade para se aperceber de determinadas coisas. Ela está focada naquilo que está a sentir, que é maior do que tudo o resto. Então, a forma de nós conseguirmos ultrapassar essa dificuldade é procurarmos ao máximo que a responsabilidade pela nossa saúde nunca seja esquecida, mas que ela tenha um objetivo maior do que apenas eu sentir-me bem para fazer o que quero. É eu sentir que eu faço parte de um plano maior. Portanto, se eu não estiver tão focada em mim, se eu não estiver tão focada na minha vida e nas minhas questões domésticas e nos meus objetivos pessoais, se eu ver a minha vida como uma proposta do universo para fazer com que o todo funcione melhor, se eu ver a minha vida como uma partilha, eu trago um dom, uma coisa que é única, mas que não é minha, que é a vida que me utilizou para que isso se expressasse e que isso tem um objetivo de ajudar a que o todo melhore. Se eu ver a minha vida como um contributo para o todo, eu já não perco tanto tempo, não me foco tanto nas minhas miudezas. E com isso eu consigo ser estimulada a querer fazer sempre melhor. E eu, para fazer melhor, eu tenho que conseguir ultrapassar as coisas que me vão acontecendo e que me privam de ver esse melhor. Eu tenho que conseguir ultrapassar-me nas minhas dificuldades e ver que isso tem um impacto que vai, como uma pedra que se atira a um rio, vai provocar ondas em todo o ambiente. Por exemplo, se nós vivermos num prédio e tivermos um vizinho que ouça música à meia da noite ou que faça muito barulho, isso vai trazer um mau ambiente para o prédio inteiro. Mas se nós quisermos estender isso para um ambiente mais macro, se nós quisermos estender isso à nossa vida, deixa um aroma, deixa uma mensagem e nós tornamos-nos eternos se tivermos acrescentado alguma coisa de útil e se tivermos deixado alguma coisa profunda na memória dos outros. Portanto, se eu conseguir ver a minha vida como sendo um contributo para a vida em si mesma e não estiver tão focada nas minhas coisas pessoais, eu acho que isso pode ajudar-nos a ultrapassar os nossos obstáculos, digamos assim, que são provas, não é? Neste momento que estamos a viver esta questão da pandemia, não é? E que por si trouxe uma série de obstáculos às pessoas, na tua opinião, vendo isto numa questão mais macro, não é? Qual é que é o nosso lugar então? Dizem que de X em X anos há qualquer coisa assim. Acho que historicamente de 100 em 100 anos há uma pandemia. E eu acho que a pandemia lembra-nos exatamente que nós estamos todos unidos e que se nós não respeitarmos essa união, não é tão fácil ultrapassar determinada situação. E nós vemos aqui na história da pandemia, quando fomos
quando nos foi recomendado ficarmos mais recolhidos, o quanto isso foi importante e é importante para que todos possamos estar melhor. As coisas que nós fazemos dentro de uma pandemia, eu acho que ainda reforça mais a importância que é a nossa pequena prestação para o todo. É claro que a pandemia também nos remete, por causa das medidas que nós temos que tomar de algum isolamento, também nos remete muito para o nosso interior. E quando nós dentro não estamos pacificados, não será fácil viver tanto tempo connosco. Eu acho que o nosso papel dentro desta pandemia é exatamente ter um olhar mais profundo, agora que estamos mais focados naquilo que precisamos fazer dentro de nós, e isso ajudar-nos a chegar exatamente a essas ideias que eu transmiti na mensagem anterior. É de que temos um papel muito importante para o todo. E esta pandemia ainda reitera mais isso. A minha prestação, aquilo que eu faço, tem um impacto para os outros. Eu posso prejudicar os outros por não cumprir determinadas normas, mas na realidade nós estamos todos à espera que isto passe para voltarmos ao normal. E isso é que é pena, porque o normal não era positivo. E poderíamos aprender. Por o normal não ser positivo é que surgiu a pandemia. Exatamente. Portanto, se nós pudéssemos aprender com este silêncio que tivemos que criar, que estávamos realmente desordenados, que não vivemos de acordo com a natureza, que o nosso livre-arbítrio está-nos a levar a cometer atitudes e ações que põem em causa a nossa própria vida, que nós não podemos sobrepor o nosso poder ao poder natural que a todo o universo comanda e rege. Eu no outro dia ouvi uma professora de filosofia dizer os planetas estão à distância certa uns dos outros para não provocar qualquer coisa dissonante. É simplesmente maravilhoso. Portanto, eu também tenho que estar à distância certa de determinadas coisas. E agora, neste momento, até tenho que estar à distância certa do outro para protegê-lo. Nós estamos a viver uma situação em que proteger o outro é distanciar-me dele. A distância pode gerar proximidade com um valor mais alto. Portanto, eu acho que nós estamos a viver uma época que, apesar de dura, e com todo o respeito por todos os profissionais de saúde, de todo o investimento que têm tido, físico e psicologicamente, todas as pessoas que, em termos profissionais, também podem estar a sentir muito maiores dificuldades, questões a nível psicológico, mas no fundo é o preço que nós estamos a pagar por tudo o que temos vindo a fazer e não deixa de não ser uma oportunidade de renovação. Tem que haver, às vezes, um momento de crise, porque é aí que nós podemos virar a ampulheta, é aí que nós podemos repensar de que modo é que temos vivido. Mas, Maria, se isso vai acontecer, eu sinceramente, embora tenha muita fé, tenho alguma dúvida. Porque eu olhar para o chão e ver o número de máscaras que há no chão, só por isso, me parece que nós ainda estamos muito bebés nesta questão da importância do nosso papel. Queremos ser importantes sem, primeiro, avaliarmos a importância do nosso papel como seres humanos. Portanto, acho que aqui o nosso papel é muito de respeito neste momento e um momento de silêncio para percebermos que estamos ensurdecidos por muitas ilusões. Natália, então para terminarmos, gostava só que deixasse uma mensagem para quem nos está a ver. A mensagem que eu deixo é de gratidão, em primeiro lugar, se estão a ouvir esta entrevista. Vou reforçar a grande mais-valia de estarmos gratos pelo milagre que é estar vivo. Se a vida fosse só energia e ela permeia corpos, cada corpo é uma forma da vida se expressar. Um caracol é uma forma, um ser humano é uma forma. Mas quanto mais complexa é a forma, mais responsabilidade ela tem. Porque tem mais ferramentas para poder demonstrar aquilo que se pode fazer pela vida. Então a mensagem é que nós nos olhemos ao espelho e pensemos, seria eu capaz de fazer algo assim? Se não sou, então pelo menos eu tenho que fazer o melhor com isto que eu sou. E estar atento a cada momento, a cada atitude nossa, observadores de nós mesmos, em vez de olharmos tanto o outro e julgarmos as suas atitudes. Acho que o Confúcio tem uma frase
eu não vou saber dizer tal e qual como é, mas é algo deste género. É quando eu vejo um homem que faz uma coisa incorreta, eu corrijo em mim próprio aquilo que vi nele. Quando eu vejo um homem que é bom, inspira-me a ser melhor. É a nossa tendência, eu também tenho. Nós vemos uma coisa e a tendência é criticar. Que vejamos cada vez mais como é que podemos ser seres humanos melhores. Olhando para nós, fugindo à canção da Gabriela, que eu nasci assim e vou ser sempre assim, que consigamos pensar em cada ano, em janeiro, em vez de pensarmos que carro é que queríamos ter e que casa, qual é a parte de mim menos luminosa que eu este ano vou iluminar? O que é que eu poderia melhorar em mim? Tenho muita tendência para criticar os outros, este ano vou ver se faço isso menos. E de cada vez que eu estou a fazer, observo-me para desmontar o puzzle, para desmontar o padrão, o esquema. E eu acho que quando nós fazemos isso connosco, temos mais paciência com os outros. Porque depois percebemos que não é fácil fazer connosco e conseguimos dilatar essa compreensão ao outro. E enquanto todos não encontrarmos aqui um fio condutor, enquanto todos não percebermos que estamos ligados, e é o que esta pandemia está também, entre outras coisas, a recordar-nos, nós chegamos lá. E precisamos todos chegar lá. Não pode ser, eu já cheguei. Não. Se eu já consegui, tenho que trazer mais 10 comigo. Também dizer, só para terminar, que sempre que vamos a subir, o caminho é menos fácil. Nunca é muito fácil quando alguém está a evoluir. Por isso a frase santa ignorância é uma frase fantástica. Assim que aprendemos alguma coisa, descobrimos uma coisinha, percebemos que temos muito mais responsabilidade. Mas que sejamos capazes de assumir essa responsabilidade, porque todos vamos ter que subir. Não podemos ficar no marasmo de uma vida que é só sobreviver. É uma pena desperdiçar esta oportunidade, este milagre. Natália, muito obrigada. Obrigada também. Foi um gosto mesmo. Obrigada por me terem aberto esta porta. Esperamos que tenham gostado. Vamos continuar a explorar outros temas com outros convidados. Partilhem, comentem, façam like e obrigada!